Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender mais uma habilidade que vai fazer você se desenvolver enquanto pessoa. Hoje a gente vai aprender a como identificar os principais erros de pensamento, os nossos erros cognitivos ou pensamentos disfuncionais. Existem pelo menos 10 erros de pensamento que são bastante comuns e que todos nós, vez por outra, acabamos utilizando eles de alguma forma. Só que quando a gente não percebe a presença deles, eles podem estar enviesando, eles podem estar alterando ali o nosso julgamento, a nossa interpretação da realidade. É por isso que você precisa aprender. Então, pega seu papel, sua caneta e vamos junto comigo aqui aprender. O primeiro erro de pensamento que eu quero que você aprenda hoje é o que a gente chama de pensamento, veja só, tudo ou nada. O que seria esse pensamento tudo ou nada? Bom, o pensamento tudo ou nada é quando exatamente você começa a analisar as coisas em apenas duas categorias: tudo ou nada. Você olha tudo como se fosse preto ou branco. Você deixa de observar que existem nuances, que existem gradações, que existem vários tons de cinza em cada situação. As situações não são tão simples quanto a gente acha que são. Essa é uma tentativa do nosso cérebro de tentar encaixar muito mais fácil as situações, os problemas que acontecem. Então a gente acaba tendo um pensamento extremamente simplório, uma análise simplista da realidade. Eu vou te dar um exemplo agora que vai ficar mais claro. Por exemplo, você pode pensar assim: se eu não for o melhor nesse trabalho, então eu sou um fracasso total. Talvez isso não passe tanto na sua cabeça agora, mas com certeza já passou um pensamento como esse. Se eu não for o melhor, então eu sou um fracasso. E se eu não for promovido esse ano, a minha carreira vai estar completamente arruinada. Oh, meu Deus do céu. Veja só, a pessoa sai de ou eu sou promovido esse ano, ou meu Deus, minha vida está arruinada, minha carreira nunca vai crescer, eu não sou competente. Veja só como a pessoa saiu do 8 para o 80. Se você não for promovido, parece até que o mundo vai se acabar. Se você não tiver um aumento, se tal coisa não acontecer, nossa, vai ser o fim de tudo. Perceba como isso é extremamente disfuncional. Perceba como isso é uma análise extremamente simplória. Existem N variáveis aqui, ó. N degraus que você pode analisar e escalar até você chegar entre ser o melhor e ser o fracasso total. Existe ser mediano, existe ser bom, existe ser excelente, existe ser mais ou menos. Entende o que eu quero dizer? Esse é o primeiro erro que você precisa começar a identificar. Precisa começar a observar em você e evitar. E questionar. Então, por isso que é bom a gente ter o hábito de anotar o nosso pensamento. Olha aí, por que que serve isso? Para que que serve essa anotação do pensamento, anotação da situação? Porque agora você vai olhar para aquele pensamento que você anotou e você vai perceber: nossa, esse pensamento é tudo ou nada. É um pensamento 8 ou 80. Existem mais, tá? Existem mais erros cognitivos que com certeza você vai se identificar bastante. O segundo erro cognitivo que eu queria falar para vocês aqui é um nome aqui, ó, que é praticamente um trava-línguas. Catastrofização. Vamos escrever juntos aqui. Catastrofização. O que seria, né, uma catastrofização? Uma pessoa catastrófica, ou um pensamento catastrófico, melhor dizendo, é aquele que sempre espera o pior cenário possível, mesmo que esse cenário seja altamente improvável. Então, se eu falhar nessa prova, se eu falhar nesse teste, se eu não for bem nessa entrevista, minha vida estará arruinada para sempre.
Se eu não conseguir um emprego, olha só, nunca vou encontrar outro emprego, vou ficar desempregado pelo resto da minha vida. Vê como a pessoa, veja como a pessoa tá aqui, ó, presa num cenário altamente improvável. Quer dizer que uma pessoa que uma vez perdeu o emprego, nunca mais ela vai conseguir um emprego? Eu sei que agora, enquanto você está tranquilo, enquanto você está tranquila, a gente não pensa assim. Mas no momento em que a ansiedade vem, no momento em que a gente está estressado, no momento em que a gente está angustiado, são com essas categorias que a gente trabalha. A gente, meu Deus do céu, esse problema nunca vai ter fim. Isso, tal coisa vai acontecer. Essa dor de cabeça deve ser um câncer no cérebro. Esse aperto no meu peito deve ser um AVC que eu vou ter. A gente começa a catastrofizar. A gente começa a imaginar a pior coisa que pode acontecer, mesmo que a probabilidade desse acontecimento realmente se concretizar é a menor possível. Então, a catastrofização, ela é muito comum, principalmente entre as pessoas ansiosas. Você imagina, você supõe, com base em zero evidências, de que tal coisa vai acontecer. E isso desencadeia reações físicas e emocionais, né? Porque você começa a pensar naquilo que há de pior que pode acontecer, né? E não naquilo que é de melhor, ou um pensamento mais realista, um pensamento mais esperançoso. A gente viu até agora o tudo ou nada e a catastrofização. Que nome difícil danado. Vamos lá. Um terceiro aqui que eu gostaria de falar para você é o que a gente chama de, olha só, desqualificação. Desqualificação do positivo. Esse é bem comum. É bem comum quando a gente está com a autoestima baixa, é bem comum quando a gente está um pouco depressivo, um pouco baixo astral. O que é que a gente faz? A gente desqualifica aquilo que é positivo na nossa vida, aquilo que é positivo em nós. Então, desqualificação do positivo é exatamente isso: desconsiderar as experiências positivas, tratá-las como insignificantes, não tão importantes assim. A gente distorce algo que era antes positivo para caber dentro do nosso pensamento disfuncional, no nosso pensamento, no nosso erro cognitivo de desqualificação do positivo. Então, assim, vamos imaginar assim, ó. Eu recebi um elogio pelo meu trabalho, mas as pessoas estão sendo apenas educadas. Essa pessoa é um amor de pessoa, ela nunca iria me criticar, nunca iria me dar um feedback um pouco mais negativo. Veja só, a pessoa recebeu um elogio e ela desqualifica o elogio. Ah, esse elogio não é tão importante não, porque as pessoas são muito educadas ali, entende? Se fosse uma crítica, você ia aceitar e você ia acreditar completamente, mas como é um elogio, como é uma coisa positiva, aí você desqualifica. Sabe, você fez uma prova e aí você tirou uma nota boa. Ao invés de você se parabenizar, se elogiar, você diz, não, que a prova estava muito fácil, né? A prova estava muito fácil. Então, perceba que a baixa autoestima, ela causa muito isso na gente. A depressão também, ela causa isso na gente, porque ela faz com que a gente não perceba, faz com que a gente não preste atenção, ou faz com que a gente trate como algo de pouca importância o pensamento mais positivo, os acontecimentos positivos em nossa vida. Você já percebeu isso em você? A desqualificação do positivo? Vamos lá. Existe também um quarto erro de pensamento, que a gente chama de, olha só, raciocínio, raciocínio emocional. Veja só, a pessoa está tendo um raciocínio, ou seja, uma construção aparentemente lógica, mas baseada naquilo que ela está sentindo. Então, você conclui
apenas com base nos seus sentimentos, sem evidências objetivas, sem evidências realmente empíricas, que uma coisa é verdadeira. Entende? Meu Deus, eu estou sentindo uma coisa ruim. Estou sentindo uma culpa. Acho que eu fiz alguma coisa de errado. Meu Deus, eu estou sentindo uma tristeza. Acho que essa tristeza nunca vai acabar. Quer dizer, porque você está sentindo algo, você parece. é, é, Você começa a raciocinar com base apenas naquele sentimento. Que aquele sentimento nunca vai acabar, de que aquele sentimento nunca vai ter fim, e de que se você está sentindo aquilo, então aquilo é verdade. Entende? Eu estou me sentindo culpado. Logo eu fiz alguma coisa de errada. Talvez sim, talvez não. Eu estou me sentindo triste. Ok, é possível se sentir triste. Existem dias que a gente não está tão bem, mas isso não significa que a tristeza nunca vai ter fim. Então, o raciocínio emocional, ele está muito presente em nossas vidas. Quando a gente começa apenas com base no nosso sentimento, com base na nossa experiência subjetiva, a julgar o mundo e a interpretar o mundo. Ah, porque eu não gosto disso, porque eu não me sinto bem com isso, então isso é ruim, isso é mal, isso é mentiroso, isso não é bom. E, no fim das contas, isso não faz sentido. Tá. E o quinto, vamos lá, vamos para o quinto erro cognitivo de hoje. O quinto erro a gente vai chamar de rotulação. Rotulação. O que é rotulação? Rotulação é uma hipergeneralização, né? Onde ao invés de você descrever um erro, ao invés de você descrever um problema, você coloca um rótulo negativo a si ou a outras pessoas. Isso é muito comum, hein? Vamos lá. Vamos pensar aqui no exemplo. Olha, eu fui rude. Fui rude hoje com minha amiga. Sou uma pessoa horrível mesmo. É também um tudo ou nada, né? Mas veja que a pessoa, ela foi rude, e pode ser que isso seja um fato, mas isso não implica dizer que você seja uma pessoa horrível e que, portanto, ninguém deveria gostar de você. Entende que você está rotulando? Isso acontece muito em relacionamentos. Quando uma pessoa faz algo a nós e a gente chega, olha, você foi muito falso. Você é uma pessoa muito egoísta. Você é uma pessoa muito autoritária. E ao invés de a gente e ao invés da gente atacar o problema, a gente ataca a pessoa. A gente rotula a pessoa. O problema se torna a pessoa. Isso é muito perigoso, porque isso é um erro de pensamento. Nós não somos os nossos erros, por piores que eles sejam. Nós não somos os defeitos que a gente possa vir a ter. Os erros que a gente possa vir a cometer. Nós somos muito mais do que os nossos rótulos. E muitas vezes esses rótulos são hipergeneralizações. Às vezes você não tem nem o costume de ser uma pessoa rude. E aí, porque você foi rude uma vez, você foi um pouco mais ríspido uma vez, você já se sente a pior pessoa do mundo. Você já se julga como um zero à esquerda. Então veja como isso é uma generalização absurda. É também um pensamento tudo ou nada, né? É também uma desqualificação do positivo, porque você está olhando para os seus defeitos agora e parece que você não tem nenhuma qualidade. Então veja também como os erros de pensamento eles se misturam, tá? Vamos fazer a parte 2 dessa aula para que você pense um pouco mais sobre cada um desses erros e busque nos seus pensamentos aí, nas suas anotações, no seu diário, aquilo que tem sido mais frequente. É o pensamento tudo ou nada, o 8 ou 80, é a catastrofização, é a desqualificação do positivo, que é você desconsiderar aquilo que está sendo bom, aquilo que está sendo positivo na sua vida. É o raciocínio emocional, que é você tirar uma conclusão precipitada com base apenas naquilo que você está sentindo. Ou é a rotulação, né? Qual desses 5
pecados capitais da psicologia você tem cometido aí na sua mente? Vejo você na próxima aula.